Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o valor do sofrimento. Bom, para começar o vídeo, nada melhor que apontar São João Crisóstomo. Ele diz que Deus faz mais benefício para um homem dar-lhe o sofrimento do que se Deus lhe desse o poder de ressuscitar os mortos. Vocês sabem que nós tivemos na história algumas pessoas, alguns santos que tinham o poder, em nome de Cristo, de ressuscitar os mortos. Por exemplo, São Francisco Xavier, podem pesquisar, tem a história dele, de ressuscitou uma menina que tinha falecido há 4 dias. E tem também o pastor, isso já no século então 20, 19, o pastor Smith Wigglesworth. Pastor Smith Wigglesworth, tá? Ele também ressuscitou na história, aparece mais de 24 pessoas, inclusive a esposa dele. Tem uma história bem interessante, né? E depois ela pediu que já estava com Deus e era para deixar ela descansar. Mas por que eu estou falando isso? Porque São João Crisóstomo diz que assim, quando Deus dá um poder, exemplo, uma pessoa de fazer milagres em nome do Filho, a pessoa se torna devedor de Deus. Agora, quando uma pessoa sofre nessa vida, Deus se torna devedor do homem. Eu vou arrumar aqui, pessoal, que caiu o meu apoio. Só um minuto. Muito bem. Então, Deus se torna, aqui é tudo ao vivo e a cores, né? Deus se torna devedor do homem. E é interessante que a questão do sofrimento, quando a gente olha para a cruz de Cristo, nos faz pensar, porque vejam bem, se Jesus é Filho de Deus, por que Deus mesmo fez que o Filho tivesse que ser humilhado, chicoteado, crucificado, né? Toda essa questão, morrer na maneira mais vergonhosa da época. Por que Deus não disse assim, olha, o homem pisou na bola, né, lá no Jardim do Éden, mas Deus podia ter dito assim, ó, vou considerar, vocês estão perdoados, não precisa morrer ninguém, não precisa fazer nada. Não, porque existia um acordo que não podia ser desfeito. E o mundo espiritual tem colocações que não podem mudar. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vê a questão do sacrifício, o sangue da expiação dos pecados, né? Então, depois Jesus se faz sacrifício por nós. Então, ele derrama o sangue dele, inocente e puro, por nossa imundície e nossos pecados. Então, isso é interessante, quer dizer, tinha uma questão espiritual que não podia ser quebrada. Tinha que ser pago aquele alto preço pelo pecado de Adão e Eva, né? Porque dizia, certamente quando vós comerdes esse fruto, vocês morrerão, né? Então, a questão do sofrimento, quando a gente olha a luz de Cristo, nos faz pensar que vale sofrer nessa vida para depois ganhar o céu. São Padre Pio vai nos dizer que quem não quer passar pelo purgatório, aceite os sofrimentos e as cruzes dessa vida para diminuir as suas penas da sua carga, do seu pecado, né? Jesus mesmo falou, pega a sua cruz e siga-me. Quer dizer, essa vida, por ela ter a mancha do pecado, sempre em um determinado momento haverá o sofrimento. Isso a gente tem que ter plena consciência. Cedo ou tarde nós sofreremos. A felicidade não é aqui, a felicidade não é uma constância, né, nessa vida. Então nós temos que saber que cedo ou tarde nós sofreremos. Mas se nós oferecermos isso a Cristo, pode se tornar frutos de bênção em nossas vidas. Às vezes um sofrimento pode converter uma família. Eu conheci a história de um homem. Ele estava no hospital e ele estava muito ruim, né, no fim da vida, acho até um câncer já em estado terminal.
E aí passou uma irmã, uma religiosa, uma família dele, e disseram assim: fulano, você quer que a gente reze para Deus te chamar logo pro céu? Ele disse que não era para fazer isso. Quer dizer, ele disse que ele queria suportar esse sofrimento o quanto Deus quisesse, e o objetivo era pela conversão da família dele. Pela conversão e salvação da família dele, ele ofereceu aquele sofrimento até o fim da vida dele. Outra questão também, quando a gente pensa na questão do sofrimento, é que a gente pode oferecer as nossas dores, oferecer para Deus e transformá-la em frutos e bênçãos, como foi visto no caso desse homem ali, né, que ele ofereceu pela família dele. E ao longo da história a gente vai ver que, se nós pensarmos em Santa Bernadette, Santa Bernadette foi a vidente de Lourdes. E isso é interessante porque ela além de ter sido a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, a vocação dela era ser uma expiação nesse mundo, uma expiação. Então, se vocês lerem a história dela, vai dizer que ela sofreu com doenças corpóreas, humilhações, câncer nos ossos, tudo que é doença, quem ia visitar ela dizia que ela era uma chaga viva, né? E isso, ela se identificou tanto a paixão de Cristo, tanto se identificou, que no final da vida, nos últimos momentos, ela pediu também um pouco de água, como Jesus pediu também água na cruz, né? Que ele disse: tenho sede. Então ela se identificou, ela imitou a paixão. E os frutos desse sofrimento ela ofereceu a Deus pelos pecadores do mundo inteiro. Então ela se ofereceu, ela se colocou junto à cruz de Cristo, junto a Cristo, pela redenção dos homens. Ela se fez. Ela tem o corpo incorrupto, né, gente? Ela não. Hoje o corpo dela se mantém como se fosse um estado de dormindo. No livro da Morada do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, vai nos dizer que os santos de sexta morada, que alcançaram um grau maior de santidade e perfeição, eles não morrem, na verdade eles adormecem. Quer dizer, a morte deles não é algo trágico sofrido, é um dormir na esperança, na espera da ressurreição e da vida que virá, né? Então isso é muito bonito. Então Santa Bernadette é mais um exemplo desses, que ela usou o sofrimento para expiação dos pecados. Aquela moça própria, que uma alemã, vocês podem pesquisar na internet, do filme do Exorcista, mesma coisa, sofria de possessões, mas era também uma oferta, um oferecimento de entregar aquela situação difícil para Cristo e na redenção da humanidade também. Então, junto de Deus, São Geraldo Magela foi um irmão redentorista. São Geraldo Magela, ele aguentou as calúnias contra ele. Diziam que ele tinha estuprado uma moça, um monte de coisa, e ele não falava nada, ele ficava em silêncio. E Deus foi moldando, foi transformando essa situação, e depois a verdade foi esclarecida. Então pensem assim, o que eu vou resumir? Se você hoje tem algum sofrimento, oferece a Deus, oferece por algum familiar, oferece por uma situação. Acredite que a vida, ela é cheia de mistérios, nós não compreendemos tudo. Porque nem sempre Deus vai curar sempre que a gente pedir. Deus é onipotente, é onisciente, é poderoso, mas Ele tem a livre vontade, pode curar ou não. O que tem que ficar claro é que a vida do cristão, ela não é fácil nessa vida. Não é porque eu sou cristão que eu vou pedir saúde e eu vou viver 105 anos. Não é porque eu sou cristão que eu vou ter uma família perfeita, sem discórdia, sem desavença. Isso não tem nada a ver. Ao contrário, às vezes a gente é mais provado quando nós estamos em comunhão com Jesus. E às vezes também é uma outra situação. Às vezes a gente é provado no sentido que a gente é mais atacado pelo inimigo quando a gente está caminhando com Jesus. Mas Jesus é aquele que nos dá paz, nos dá a caridade, a esperança, a fortaleza, né? Os dons, né? Isso vem de Deus e esperamos assim. Então,
Se ficou algum esclarecimento, coloque nos comentários, se inscreva no canal. Então esse foi um vídeo sobre sofrimento e como colocá-lo numa situação que a gente pode tirar frutos e proveitos do sofrimento. Até o próximo vídeo, pessoal.